eu quero fazer uma breve introdução só para ligar, né, um pouco a mentalidade que a gente falou no último módulo. Eu quero falar de alguns inimigos que pode atrapalhar até na construção aí do seu conceito artístico. O inimigo tempo, vamos colocar assim, que é o primeiro inimigo do artista e talvez um dos maiores, que é a vontade do artista fazer as coisas fora do seu tempo, o quanto isso pode ser prejudicial, tá? Então, a gente fala isso não só da ansiedade de querer fazer as coisas rápida, né? Querer que as coisas se movimentem e que a gente tenha resultados mais rápidos do que às vezes eles acontecem, mas também da procrastinação, da gente, né, ficar aguardando que alguma coisa aconteça com a gente e que a gente fique em casa esperando que aconteça. Isso vai acontecer o quê? Você vai demorar mais para conseguir resultados. Se você procrastinar, se você não for para trás, né, se você não for atrás aí do seu objetivo. Então, a gente tem que ter muito cuidado aí com esse inimigo tempo, né, para a gente entender, visualizar e sentir o timing que a gente fala sempre. Anota isso aí, o timing é muito importante. Ele vai fazer toda a diferença na sua carreira se você acertar o timing. Então, tempo, galera, time em inglês, a gente tem que cuidar dele para a gente ter bons resultados. O que a ansiedade pode trazer? Pode fazer a gente gravar música na hora que não é para gravar, executar projetos que ainda não estão na hora. Vou te dar um exemplo. Eu quero gravar um DVD. Se você começou a sua carreira agora, você toca em bares, consegui um investidor, ou minha família tem uma grana e tal, poxa, eu tô com 100 mil reais aqui no bolso, cara, eu vou investir, vou vender um carro, Eu já vi muito artista, galera, colocar dinheiro que às vezes nem tem na hora errada na carreira e esse dinheiro ir pra vala. É você acertar o time. Eu até arrepio porque é muito real isso, é muito verdade. Isso vai fazer muita diferença na sua carreira. Esteja atento, busque pessoas que tenham também essa sensibilidade do time, da hora de fazer cada coisa na sua carreira, porque isso vai trazer diferença. Então, cuidado com a ansiedade para não atropelar e cuidado com a procrastinação para não demorar muito. E o que causa se você não conseguir acertar esse time, né? Ter muita ansiedade ou procrastinar? Isso aí vai trazer uma frustração. E esse que é o resultado da palavra frustração. É o quê? É quando a gente tem na nossa cabeça, a gente tem uma realidade que alguma coisa vai acontecer num certo prazo, a gente fica ansioso, né? Causa na gente uma química de ansiedade e isso não acontece. E quando esse procedimento acontece, a gente fica frustrado. Então, para a gente evitar a frustração na nossa carreira, como artista, como pessoa na nossa vida, atenção ao tempo, atenção com ansiedade e atenção para não procrastinar, beleza? Segundo inimigo que atrapalha muito também carreira é a culpa. A culpa a gente tem, né? O ser humano, né? Ele tem às vezes uma certa mania, se você não cuidar disso, se você não trabalhar isso, da gente colocar culpa em elementos extras que às vezes não tem culpa na verdade. Por exemplo, eu não estou conseguindo fazer shows. Aí o que a gente faz? Em vez da gente começar um trabalho de formiguinha para conquistar fã, conquistar público, gravar vídeo, acordar de manhã, fazer vídeo, fazer contato, fazer material, pensar, estudar mercado, fazer cursos, aprender, divulgar. E a gente começa a preocupar com o quê? Nossa, não tem uma oportunidade. Aí a gente começa a colocar culpa. O artista fulano tá vendendo show mais barato que o meu, por isso que eu não... na minha cidade só tem 2 casas de show. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui de resolução de um problema. Eu vou trazer para você aonde está o problema, aonde que a pessoa acha culpa e como se resolve isso, como se deveria resolver, tá? Às vezes a pessoa mora numa região, numa cidade que não tem tanta oportunidade para aquele nicho dela, né? Para aquele estilo musical que ela trabalha. Por exemplo, eu trabalho com rock and roll, eu trabalho com pop rock na minha cidade. Só que a minha cidade é uma cidade do interior, a maioria das casas só dão mais oportunidades para duplas sertanejas, para grupo de pagode. Ou, ao contrário, né? A minha cidade aqui tem muito mercado pro MPB e não tem muito mercado pro sertanejo, porque tem muito barzinhos, enfim. Qual que seja a sua dificuldade. Aí você fala assim, mas por quê? Os bares não dão oportunidade, eles não abrem novas oportunidades para novos artistas. Eles querem pagar merreca, não dá pra gente sobreviver, não dá pra gente pagar um músico para acompanhar, não dá pra... Enfim, essa é a dificuldade e essa é a culpa que o artista
encontra, né, nesse primeiro momento. E o que deveria ser feito? Cara, pensa com a mentalidade de vitória no sentido de, cara, eu vou montar um evento meu. Procura uma pessoa influente da sua cidade, propõe pra ela, cara, vamos fazer uma parceria? Pô, eu não tenho nenhuma oportunidade de sertanejo aqui na cidade ou de rock, vamos fazer um evento pop rock, mas vamos fazer algo agradável que as pessoas vão poder ir, a gente arruma um food truck de outra cidade, a gente põe num local bacana e coloca uma banda de rock, que é a minha banda, né, no caso a sua banda, e você vai conseguir desenvolver uma apresentação. Olha quanto benefício. Você consegue desenvolver uma apresentação para você, para divulgar o seu trabalho, você consegue ganhar dinheiro com isso, rentabilizando, você consegue desenvolver novas formas de cultura para a região que você trabalha e a partir daí desenvolver até uma mentalidade dos bares, perceberem que isso pode ser interessante para eles fazerem. Eles vão falar, cara, por que eu não fiz isso antes? Quem sabe daqui a um mês tem outras pessoas fazendo esse movimento te contratando. Então, eu só tô dando um exemplo aqui, queria, né, ilustrar para você que a gente não pode colocar, só buscar culpa, só buscar dificuldade. A gente encontrou alguma barreira, encontrou alguma dificuldade, cara, vamos buscar resolução, vamos buscar pensamento positivo para resolver, porque assim a gente consegue ir para frente, a gente consegue dar passo, tá bom? E outra coisa que atrapalha muito o inimigo, né, que a gente está falando aqui, que atrapalha muito o artista, é a comparação. A comparação, ela como o tempo, né, como a ansiedade, é outra coisa que frustra muito. Sabe por que frustra? Porque nenhum artista é igual a outro, cada um tem o seu DNA, nenhum ser humano é igual a outro. Cada um nasceu, viveu uma história, você teve a sua história. Você nasceu, você passou por coisas que outras pessoas não passaram, então você não pode querer e não pode almejar o mesmo objetivo, os mesmos resultados que a outra pessoa. Você não sabe o que ela está fazendo enquanto você está trabalhando, às vezes a outra pessoa está divertindo, talvez você vai ter mais resultado que ela, e pode ser o contrário. Na hora que você está tomando uma cerveja com seus amigos, às vezes outra pessoa está lá estudando, está compondo, então talvez ela possa ter um resultado maior. Enfim, o que você não pode fazer? Você não pode se comparar a ninguém. Faça, cara, um ponto único, visualize, né? Como a gente falou também nas primeiras aulas sobre o planejamento, o roadmap, né? Então, na hora que você tiver um ponto que você quer chegar, um objetivo fixado e que você traçou as metas, cara, não deixa nada externo interferir nesse roadmap, não deixa nada externo atrapalhar o seu caminho até a sua vitória, porque, cara, você é o único exclusivo que pode conseguir chegar lá se você tiver uma mentalidade vencedora, disposição, saúde. Né? Então, se você tiver essas bases, você consegue chegar onde você quiser. Então, você não pode comparar. Não pode comparar nem para te frustrar, né? Que, como eu falei no time, né? Na ansiedade, que pode te trazer frustração, mas também você não pode comparar resultados. Por exemplo, a Marília Mendonça gravou um DVD, então vou gravar lá em Goiânia e foi com tantas músicas e foi no lugar aberto para tantas mil pessoas e ela estourou com esse DVD. Não quer dizer que você também vai fazer a mesma coisa que vai te trazer o mesmo resultado. Não compare.